Estamos aqui dando continuidade à leitura do livro Lar Adventista. Terminamos o capítulo 18, vamos para o capítulo 19 e o tema é também de grande importância. Aqueles que ainda não se casaram, aqueles que ainda não compraram a sua casa própria, que é o anseio, o desejo de muitas famílias, eu sei disso, porque durante um bom tempo eu e minha esposa procuramos um lugar para morar. O tema deste capítulo é onde estabelecer o lar. Acompanhe comigo a leitura. Princípios orientadores na escolha de local. Veja como é importante. Ellen White, a autora do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, vai nos dar alguns princípios. Lembre-se, princípios são eternos. Costumes, hábitos podem ser modificados. E os princípios são para nos orientar aonde deveríamos morar. Vamos lá. Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e a nossas famílias. Eis aqui um princípio. O ambiente onde vamos morar é um ambiente de proteção para os bons costumes, para os princípios estabelecidos na palavra de Deus, para termos elevados conceitos de moral. Isso nós devemos levar em consideração. Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando-nos de todo o auxílio ao nosso alcance. Qual o motivo disso? Pois Satanás porá muitos obstáculos a fim de tornar a nossa marcha em direção ao céu o mais espinhosa possível. Estreito é o caminho, nós sabemos disso. E é difícil, não é fácil, é quase que andar numa contramão. Não é na contramão porque nós respeitamos as leis e devemos respeitar as leis. Mas é um caminho árduo. Portanto, a escolha de um lar para morarmos, para habitarmos, deve seguir determinados princípios. E um deles é a influência que teremos para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Continuando a leitura. Talvez sejamos colocados em posições difíceis, pois muitos não podem ter um ambiente tal como desejariam. E é fato, comprar uma casa não é nada fácil. Ainda que tenham programas de financiamento, mas nós devemos calcular os custos para ver se teremos condições de pagar. Continuando aqui. Não deveríamos, porém, nos expor voluntariamente a influências desfavoráveis ao desenvolvimento do caráter cristão. Ainda que seja dispendioso, ainda que seja difícil de pagar, nós não podemos só por causa disso comprar um local extremamente barato, onde as influências vão nos conduzir para longe de Deus. Quando o dever nos chama a assim fazer, cumpre-nos ser redobradamente vigilantes e dados à oração, de maneira que, mediante a graça de Cristo, possamos permanecer acima da corrupção. Isso me lembra John Wesley. John Wesley foi fazer uma atividade missionária e ele procurou cidades para evangelizar. Entrou numa determinada cidade e viu a corrupção, a degradação do ser humano e pensou, é aqui que eu devo falar, é aqui que eu devo pregar e ensinar do amor de Cristo. Quando nós estivermos num ambiente desfavorável para o cristianismo, nós devemos ser a fonte de esperança para todo aquele que quer a salvação. Devemos influenciar e não sermos influenciados. Por isso, redobrada vigilância. Se passamos 1 hora com Deus, lendo a Bíblia, estudando os princípios da palavra de Deus, devemos passar muito mais tempo
e orar ainda mais. Continuando a leitura. Para qual propósito? Para que a graça de Cristo, habitando em nós, possamos permanecer acima dessa corrupção que há no mundo. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, isso são os livros que contêm o Evangelho. Mas o Evangelho em si, as boas novas da salvação em Jesus Cristo, ensina-nos a estimar as coisas em seu justo valor e a dedicar o melhor de nosso esforço às de maior valia. Nós devemos avaliar bem as coisas e nos esforçarmos para conduzir a nossa vida àquilo que de fato tem valor. E não é uma casa, não é um carro, não é isso que tem valor. O que tem valor são os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E ainda que moremos numa casa humilde e simples, limpa, que nós possamos organizá-la e viver ali os princípios da palavra de Deus. Isso é o que tem valor. Segundo a autora, as que hão de permanecer. E é isso que permanece. Nossa vida seguindo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Precisam desta lição aqueles sobre quem repousa a responsabilidade de escolher o lar. Não devem deixar-se afastar do alvo mais elevado. E o alvo mais elevado é Cristo, sempre Deus. Por isso, leia alguns versos do Sermão de Jesus Cristo, conhecido como Sermão da Montanha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, já terminando o seu sermão. Versículos 24, 25, 26 e 27. Apenas 4 versos, mas tem ali profundas lições e princípios para cada um de nós. Ao procurar-se a localização para um lar, permita-se que este propósito dirija a escolha. Um lugar que nossos valores morais se elevem. Não sejais dominados pelo desejo da riqueza, pelos ditames da moda ou os costumes da sociedade. Considerai o que melhor contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Em vez de morar onde só podem se ver as obras dos homens, e quanto mais dentro das cidades nós moramos, menos natureza nós vemos. Eu lembro que no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, eu via uma grande imensidade de pássaros, de aves. Hoje está cada vez mais difícil nós vermos aves nas cidades, animais nas cidades. É complicado ver isso hoje. Por isso, o conselho de Ellen White é: em vez de morar onde só podem ver as obras dos homens, prédios e mais prédios, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. É isso que nós precisamos, sair das grandes cidades. Podemos morar em cidades, mas cidades menores, onde ainda podemos contemplar a beleza da natureza. Porque nós podemos ver a Deus de duas formas: estudando a Bíblia, buscando encontrar na palavra de Deus a Ele. E é isso que nós devemos fazer quando estudamos a Bíblia. E também através da natureza. A natureza revela o seu Criador. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Eis aqui princípios orientadores para a escolha de um lar.
Não fique nas grandes cidades. Fique numa cidade menor, onde ainda há a beleza da natureza revelando o seu Criador. E saiba que Cristo está preparando um lugar para nós, nas mansões celestiais. Não precisamos ter uma mansão aqui, porque Jesus nos dará uma mansão em breve. Aproveito, convido você a cantar o hino do Novinário Adventista. Cristo foi preparar um lugar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, não é fácil adquirir uma casa. Os custos são elevados. E quanto mais dentro das cidades, mais caras ainda são. E alguns locais parecem absurdos os preços das casas. Por isso, ó Senhor, nós te agradecemos pelas orientações contidas neste livro, O Lar Adventista, para morarmos em cidades pequenas, onde ainda podemos contemplar a natureza, e ela revela que Tu és um Deus de amor. Muito obrigado. Auxilie-nos a tomarmos decisões sábias e corretas para o lugar onde devemos habitar. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.